Vamos mergulhar hoje num dos contos mais geniais de Edgar Allan Poe, A Carta Roubada. E olha, isso aqui não é só uma história de detetive não. É uma verdadeira aula de estratégia de psicologia e, principalmente, da arte de enxergar um problema pelos olhos do adversário. Pois é, essa é a grande questão que o Poe joga na nossa cara. Não é sobre quem tem mais força ou mais recursos. É um duelo puro de intelectos. E a resposta, como a gente vai ver, é surpreendente. Vamos lá. Olha só os nossos competidores. De um lado, o ministro D, um homem que não é só um político, mas também poeta e matemático, brilhante, cuja maior arma é a sua audácia. Do outro, o nosso protagonista, C. Auguste Dupin, um analista que não se prende a pistas físicas, mas sim à compreensão profunda da mente humana. Bom, para entender tudo isso, a gente precisa se transportar para Paris do século XIX. Um lugar cheio de intrigas, onde reputação e poder eram um jogo constante. E é aí que o chefe de polícia bate na porta do Dupin desesperado. O problema é seríssimo. Uma carta, com um conteúdo bem comprometedor, foi roubada de uma figura da realeza. Nas mãos erradas, essa carta é uma bomba, capaz de chantagear e de desestabilizar o governo. E adivinha em que mãos ela foi parar? Exato, nas do ministro D. E o mais impressionante é como o roubo aconteceu. Bem na cara de todo mundo. O ministro D entra na sala, saca a situação na hora, usa uma carta qualquer como isca e num piscar de olhos faz a troca. A dama vê tudo, mas fica de mãos atadas. Se ela reagisse, estaria admitindo o que tinha ali naquela carta. Uma jogada de mestre, não tem como negar. Ok, se a gente sabe quem é o ladrão, parece simples, né? É só revistar a casa dele e pronto. Mas a coisa não foi tão fácil assim. Os métodos normais da polícia se mostraram completamente inúteis. Essa frustração toda está na cara do chefe de polícia quando ele admite o fracasso para o Dupin. Eles tinham certeza absoluta de que a carta estava na casa do ministro, mas, por mais que procurassem, não achavam. E olha, não dá para dizer que eles não se esforçaram. Pelo contrário, a polícia fez uma varredura metódica, científica. Desmontaram móveis, olharam página por página de cada livro, abriram almofadas, sondaram paredes. Eles seguiram a lógica de que algo valioso estaria escondido no lugar mais secreto e difícil de encontrar. E depois de todo esse trabalho de virar a casa do ministro do avesso, o resultado? Zero. Nadinha. A carta continuava sumida. É aí que a gente para e pensa, peraí, se a busca foi tão minuciosa, mas não deu em nada, talvez o problema não estivesse na busca em si, talvez o problema estivesse na lógica por trás dela. E é exatamente aí que o Dupin vira a chave. Ele para de procurar por um objeto e começa a analisar uma pessoa. O método do Dupin é o que a gente pode chamar de raciocínio psicológico. Não tem a ver com lupa ou pó para impressão digital. É a habilidade de se colocar no lugar do outro, de entender como ele pensa e, o mais importante, de prever como ele vai reagir às suas próprias ações. Aqui está o pulo do gato. A polícia pensou como um criminoso comum esconderia alguma coisa. Mas o Dupin pensou em como um gênio específico, o ministro D, que sabia exatamente como a polícia iria procurar, escolheria esconder essa mesma coisa. E para ele, a simplicidade seria o disfarce perfeito. Com essa nova mentalidade, Dupin parte para a ação. E a solução que ele encontra é tão elegante e brilhante quanto o próprio crime. A polícia passou semanas quebrando a cabeça. Dupin resolveu tudo com uma única visita casual. Onde será que eles não pensaram em olhar? A resposta parece até um contrassenso, mas faz todo sentido. O melhor esconderijo não era um fundo falso, mas a completa ausência de um. Pois é, estava lá, o tempo todo, na frente de todo mundo. Pendurado num porta-cartas simples, toda suja, amassada, virada do avesso para parecer um lixo, algo sem valor. O ministro D contava com o fato de que a polícia procuraria por algo escondido com cuidado e nunca por algo exposto de forma tão descarada. E o plano do Dupin para recuperar a carta é um espelho do crime. Simples, direto e genial. Ele não arromba a porta, ele faz uma visita social, localiza a carta e no dia seguinte arma uma pequena confusão na rua para distrair o ministro. E enquanto o ministro olha pela janela, Dupin faz exatamente o que ele fez. Uma troca rápida e silenciosa. Olho por olho, gênio contra gênio. Mas sabe, pegar a carta de volta é só uma parte da história. A verdadeira joia aqui é a lição que fica sobre pensamento estratégico. Para explicar sua lógica, o Dupin usa uma analogia ótima de um jogo de criança, o par ou ímpar. Ele diz que um jogador mediano só tenta adivinhar,
Mas o bom jogador, ele observa o adversário e, com o tempo, começa a imitar o jeito dele de pensar para adivinhar o que ele vai fazer. Foi exatamente isso que ele fez com o ministro. Ou seja, a grande sacada é essa. O sucesso não vem de aplicar um método cego, por mais perfeito que ele pareça. Vem da flexibilidade mental, de uma espécie de empatia intelectual, de realmente entender a perspectiva do outro. E para fechar com chave de ouro, o Duplan não se aguenta. Ele deixa um bilhetinho bem provocador na carta falsa que ele colocou no lugar. Não era só sobre resolver o caso, era sobre vencer o duelo de mentes e deixar sua marca. Isso tudo faz a gente pensar, não faz? Quantas vezes a solução para um problema enorme não está num lugar super secreto, mas ali, bem na nossa frente, só que disfarçada por ser óbvia demais? Fica aí a reflexão. Talvez, às vezes, a única coisa que precisa mudar é o nosso jeito de olhar.